Sejam bem-vindos ao canal. A história do Papai Noel está relacionada a São Nicolau Taumaturgo. Nicolau nasceu na cidade de Patara, na Ásia Menor, entre o ano 275 d.C., entre o meado do século III. Nicolau foi filho de nobres e foi criado na religião católica. Quando ainda jovem, foi consagrado bispo de Mira, a atual Turquia. Quando o bispo de Mira faleceu, todos os bispos se reuniram para eleger um sucessor, porque eles não conseguiam entrar num acordo. Então os bispos fizeram um jejum por uns dias para que o Senhor lhes revelasse quem seria o bispo indicado. Então o bispo mais velho começou a ter uma ideia de que o primeiro que entrasse na igreja pela manhã para fazer suas orações seria o bispo escolhido. Então o bispo mais velho contou aos outros e disse que teve uma revelação de Deus. Pela manhã, Nicolau chegou para fazer suas orações e o bispo perguntou a ele qual o seu nome e ele com humildade respondeu: Nicolau Taumaturgo. Então o bispo deu a mão a Nicolau e levou os outros bispos e eles lhe disseram que foi escolhido para se tornar bispo de Mira. Nicolau teve medo de aceitar, pois era uma imensa responsabilidade, mas cedeu à vontade de Deus, dos bispos e do povo. Quando seus pais faleceram, Nicolau pegou toda a sua fortuna e vendeu, e distribuiu aos pobres, pois ele ajudava as pessoas em estado de pobreza, sendo que Nicolau fazia caridade no anonimato. Nicolau era conhecido como São Nicolau de Bari, santo padroeiro da Rússia, da Grécia, Noruega e patrono dos guardas noturnos da Armênia. Nicolau era tão caridoso que ajudou um comerciante falido, no qual esse comerciante decidiu colocar suas 3 filhas para se prostituir. Que ideia mais cruel desse pai! Ele queria honrar suas dívidas através da humilhação que suas 3 filhas iriam ser obrigadas a passar. Mas essa ideia triste e maldosa chegou aos ouvidos do bispo de Mira e ele resolveu ajudar o comerciante a salvar suas 3 filhas de tal humilhação. Durante 3 noites seguidas, Nicolau ia à residência do comerciante e jogava por uma janela aberta um saco com quantias em moedas de ouro. Mas na 3ª noite, o bispo não esperava que seria surpreendido pelo comerciante, que queria descobrir quem estava deixando aquele saco com moedas de ouro. Foi então que o comerciante descobriu que era São Nicolau. E ele se prostrou de joelhos diante do bispo e caiu em lágrimas e agradeceu a Nicolau e disse a ele que ele ia fazer suas filhas passarem vergonha e serem humilhadas. E com todas as moedas de ouro que o comerciante recebeu, pagou suas dívidas e casou suas 3 filhas. Também comprou todo o enxoval que elas precisavam. O comerciante recuperou suas finanças e copiou o gesto caridoso de São Nicolau e passou a ajudar os pobres. Mas Nicolau também ajudava viúvas e crianças e doava comidas e roupas. Nicolau viveu na época dos imperadores romanos Diocleciano, Maximiliano e Constantino. Por pregar a verdadeira religião, no qual ele tinha convicção, o bispo foi aprisionado a mando do imperador Diocleciano, na época que houve a perseguição aos cristãos. Nicolau ficou preso por 2 décadas e jamais negou sua fé. Nicolau pregava para os presos e os converteu, no qual os ajudou a se manter firme na fé em Cristo Jesus. São Nicolau foi libertado quando o imperador Constantino começou a reinar. Então o bispo participou do Concílio de Nicéia. A história fala sobre mais de 300 bispos que se reuniram, no qual debatiam sobre a Santíssima Trindade. Mas o bispo Ário, ele não aceitava que a natureza de Jesus fosse igual à do Pai, Deus. Foi então que São Nicolau perdeu a paciência e deu um tapa no rosto do bispo Ário em pleno Concílio de Nicéia. E o acusou de heresia. Mas o imperador Constantino, ao saber do que aconteceu, mandou os bispos punirem Nicolau. Então eles tomaram suas roupas de bispo e o mandaram novamente para a prisão. Sendo que naquela mesma noite, Nicolau teve uma visão. Ele viu Jesus e Maria, e eles lhe entregavam as escrituras sagradas e devolviam suas roupas de bispo. No dia seguinte, o carcereiro, ao entrar na prisão, ele não acreditou no que viu, pois ele encontrou o bispo lendo as escrituras sagradas e vestido com suas roupas de bispo. Então o imperador Constantino
soube do que aconteceu e mandou libertar. Então a Igreja Católica Romana estabeleceu através do Concílio Eclesiástico do ano 325 depois de Cristo, no qual afirmou de que em um único Deus foi revelado 3 pessoas divinas e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Nicolau foi venerado santo em vida pelo povo cristão da Ásia e ele foi canonizado pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Nicolau Taumaturgo, filho de nobres, que virou bispo jovem, morreu no dia 6 de dezembro do ano 326 depois de Cristo. Já era bastante idoso, ele era considerado um dos santos mais conhecidos do cristianismo. A ele foi atribuído muitos milagres. Ele foi um bispo generoso, caridoso, bondoso, no qual ajudava pobres e viúvas, e sua generosidade foi incluída nas comemorações natalinas, onde sua bondade e caridade simboliza a fraternidade cristã. Mas espera aí, e como surgiu Papai Noel nessa história? Se estamos falando de um bispo do século III, no qual foi um homem bondoso, caridoso e fazia milagres. Na verdade, a imagem do Papai Noel surgiu quando o escritor Clement Clarke escreveu um poema no ano de 1823 que fala sobre a visita a São Nicolau. Esse poema foi escrito para suas filhas pudessem ler na véspera de Natal, pois o poema conta a visita que ele fez a São Nicolau. Ele conta que na cidade, na véspera de Natal, as meias ficavam penduradas nas lareiras e todas ficavam esperando por presentes e moedas de ouro, e que São Nicolau deixava em cada casa como caridade. Então o escritor acrescentou em seu poema um trenó e renas voadoras, no qual um velhinho em seu trenó e suas renas voadoras passavam por cima de cada casa, e ele descia pela chaminé com um saco de brinquedo nas costas, e tinha vestes de pele e bota de couro, um velhinho de barbas brancas, rosto redondo e barrigudo. Então começou um mito, uma lenda sobre o Papai Noel. Desde então, a imagem de São Nicolau deixou de ser vista como um bispo caridoso e santo. Nicolau tinha a aparência de um homem magro, e dizem que ele não era de aparência tão alegre assim. A ele foi associado uma outra aparência física. No ano de 1862, o cartunista da Guerra Civil Thomas Nast desenhou a figura do Papai Noel para a revista Harper. Ele desenhou o Papai Noel com a aparência de um duende, que usava roupa verde e marrom. Só que não deu muito certo, porque no ano de 1931, uma empresa mudou a aparência definitivamente do Papai Noel. E essa empresa, meu povo, foi a Coca-Cola. Vocês sabiam dessa história, pessoal? Pois é, a partir de 1931 a 1964, a empresa contratou o desenhista Haddon Sundblom para ilustrar a imagem de Papai Noel que todos conhecem. Ele foi contratado para publicar os anúncios de Natal. Então São Nicolau ganhou definitivamente a imagem de um velhinho gordinho, de barba branca, roupas vermelhas e botas de couro, com seu trenó e suas renas voadoras. Esse comercial fez tanto sucesso que ganhou força nos Estados Unidos. O primeiro comercial da Coca-Cola já mostrava Papai Noel lendo as cartas que ele recebia das crianças, quando ele para ler e beber uma Coca-Cola, e recebendo as crianças que chegaram lá, para ele entregar a elas os presentes de Natal. Essa ideia deu tão certo que cativou o público e se espalhou pelo mundo. E nos dias atuais, as crianças ainda esperam Papai Noel na véspera de Natal. E você, o que achou dessa história? Deixe seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal.